Fala, meus amigos, daquele jeitão? Olha, hoje a gente vai relembrar a história trágica de pai e filho, já que a gente vai falar a respeito do Brandon e do Bruce Lee. E a gente sabe muito bem que tanto o pai quanto o filho, além de serem grandes lutadores marciais, também mandavam muito bem como atores de pancadaria. Cada um na sua época, obviamente, só que além disso, os dois carregaram a triste coincidência de terem partido cedo demais, com mortes que até hoje levantam muitas teorias, muito por conta da perda tão brusca que os fãs tiveram. Isso, gera aquele burburinho, já que os dois ainda aparentavam não ter atingido o auge como atores, apesar de já estarem brilhando bastante. Mas como será que foi a trajetória de pai e filho, hein? Como é que será que realmente aconteceram as mortes deles? E ainda, como é que esses estúdios, que estavam lá gravando filmes, fizeram para terminar as produções em que eles estavam envolvidos? Bom, o negócio é que se você gosta de conhecer os bastidores de produções do passado e também relembrar grandes atores, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. A história do mais que lendário Bruce Lee, nascido Lee Jun-fan em 1940, é bem conhecida, sendo que ela foi retratada, às vezes com realismo, às vezes com um toque de ficção, em filmes, em várias séries e também em documentários. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Então eu acredito que o homem dispense maiores apresentações, mas vamos lá, vamos relembrar um pouco a história dele, já que, como dizia o poeta, relembrar é viver. O caso é que esse lendário, nascido em São Francisco, na Califórnia, mas criado em Hong Kong, era um mestre não só nas artes marciais, criando inclusive um estilo próprio com o seu Jeet Kune Do, mas também o cara era roteirista, produtor, diretor, ator, treinador e tudo mais que se possa imaginar. E agora, vocês sabiam que o Bruce Lee começou na indústria cinematográfica ainda bebezinho? Bem titiquinho, ele já apareceu na tela grande. E mesmo sem saber que o mundo era mundo, ele fez uma pontinha no filme Golden Gate Girl de 1941. E aí, anos depois, ele ganhou o primeiro papel de destaque aos 9 anos de idade no filme The Kid, que foi lançado em 1950. E aí, entre sair da infância e virar um jovem rapagão, o Bruce Lee participou de vários filmes chineses, fez várias pontas, vários papéis pequenos, mas nada demais naquelas produções que hoje em dia já são esquecidas até lá no país dele. Mas aí ele resolveu ganhar o mundo e ir para os Estados Unidos. E foi lá que em 1966 ele ganhou uma chance como ator no Ocidente, quando viveu o personagem Kato, ajudante do herói Pope Besouro Verde, na série que durou uma única temporada, mas que teve 26 episódios e que ainda teve as manhas de colocar a dupla de heróis em 3 episódios da série do Batman e do Robin Galhofeiros, que não por acaso também estreou em 1966. É uma boa coisa que esses tipos não estejam aqui toda semana! E aí, depois que terminou a série, o Bruce Lee resolveu desenvolver ainda mais o próprio estilo de luta, quase virando um cavaleiro do zodíaco do tipo Shiryu do Dragão. E em 1971, ele teve a ideia sobre uma série com um monge Shaolin na época do Velho Oeste americano. O Bruce Lee é acostumado a trocar porrada, tanto em academias e às vezes até em locais obscuros, tomou uma rasteira de quem? Da Warner. O que os caras fizeram? Pegaram essa ideia dele que eles tinham conversado e adaptaram para uma outra ideia, lançando uma série, só que sem chamar o Bruce Lee. Então a parada foi a seguinte, a Warner foi lá, pegou essa ideia e colocou o saudoso David Carradine no lugar do Bruce. E para piorar, não deu nenhum crédito para o ator quando Kung Fu estreou na TV norte-americana em 1972.
Não, tranquilo, a gente sabe que a série foi um sucesso, até hoje é lembrada, mas os caras da Warner devem ter se arrependido, não na hora, mas um tempinho depois eles se arrependeram e se arrependeram bastante, como a gente vai ver mais pra frente. Olha, o caso é que depois dessa rasteira de briga de colégio, a lenda resolveu voltar pra Hong Kong e chegando por lá ele tomou um susto daqueles ao saber que Besouro Verde era um verdadeiro sucesso em Hong Kong, sendo inclusive chamado informalmente, mas chamado de o Show do Cato. Agora, para proteger os direitos e deveres dos cidadãos decentes, surge o Besouro Verde. Fox Filme do Brasil apresenta... E o Bruce Lee, esperto como só, aproveitando a marola chinesa, foi lá e assinou um contrato com a Golden Harvest para 2 filmes de pancadaria, sendo o primeiro o excelente O Dragão Chinês, que se tornou um grande sucesso e de quebra transformou o Bruce Lee em um baita astro chinês. Na sequência, veio ainda melhor A Fúria do Dragão, que também foi um sucesso muito maior do que o primeiro filme, e no mesmo ano, O Voo do Dragão. Simplesmente, olha só, a obra de arte que colocou o Brução para enfrentar ele, Chuck Norris, o homem, a lenda, o mito, o futuro Texas Ranger. É pouco? É pouco. O Bruce Lee era daquele tipo de cara imparável. Ele simplesmente transformava 24 horas do dia em 36 horas. E aí, ainda em 1972, ele arrumou um tempinho para começar uma nova produção chamada O Jogo da Morte. E para isso ele foi lá e chamou o gigante Abdul-Karim Jabbar, que era um astro de basquete que tinha sido aluno do Bruce Lee nos tempos dos Estados Unidos. Aí ele estava lá todo pimpão, gravando a produção dele, a toque de caixa, quando a Warner chegou como bom cachorro arrependido e pediu para ele participar de uma superprodução que eles estavam bolando. E esse filme seria Operação Dragão, uma superprodução com o nosso Bruce Lee com cara de poucos amigos como sempre, gritando e pulando para todo lado como nunca, e isso junto com o grande Jim Kelly, que nessa época era conhecido por ser campeão mundial de karatê, e ainda, mas não menos importante, o ator John Saxon, que já naquela época era tão canastrão quanto carismático. E aí, como era de se esperar, surpreendendo um total de 0 pessoas, Operação Dragão foi um sucesso mundial e arrebentou. O único problema foi que o Bruce Lee não chegou a ver isso acontecer, já que ele faleceu aos 32 anos de idade, em 20 de julho de 1973, apenas 6 dias antes do lançamento mundial de Operação Dragão. This is Enter the Dragon, the first martial arts film produced by a major Hollywood studio. John Saxon is Roper. He was in it for the money. U.S. karate champion Jim Kelly as Williams. He was there because he had no choice. Black Belt Hall of Fame undisputed martial arts champion and international film star Bruce Lee. E aí já viram, né? Como Bruce Lee já era um verdadeiro astro lá na China mesmo naquela época, a morte precoce dele começou a gerar várias teorias. Muita gente dizia que ele tinha sido envenenado pelas tríades chinesas, já que os caras não queriam que ele começasse, ou que ele continuasse a difundir as artes marciais chinesas no Ocidente. O caso é que depois de muitas teorias e também muitas análises que chegaram a indicar hipersensibilidade à aspirina, também morte por consequência do uso de cannabis e tudo mais, em 2022, um estudo indicou que a causa mais provável de ter levado o astro à morte foi hiponatremia, que ocorre quando existe uma baixa concentração de sódio no sangue, já que o Bruce Lee treinava diariamente quase à exaustão e ainda combinava isso com uma dieta bem restrita à base de bebidas feitas com um tipo de álcool, sucos e plantinha da Babilônia em chamas, o que levou ele a uma disfunção renal que, resumindo, por fim, ao edema cerebral. Como dito,
provável causa, já que talvez a gente nunca saiba realmente o real motivo que levou ele a ter esse edema. O negócio é que a morte do Bruce Lee potencializou ainda mais as bilheterias do filme Operação Dragão, rendendo bastante para Warner, mas ao mesmo tempo colocou a galera da Golden Harvest em maus lençóis, já que os caras faziam um filme no mesmo estilo de vender o almoço para comprar a janta, e com a partida do astro ficaram com o tal do Jogo da Morte gravado pela metade. Isso com aproximadamente 120 minutos de cenas concluídas, e ainda perderam o Bruce Lee como diretor, já que ele estava na direção do filme. E obviamente, o habilidoso produtor Raymond Shaw, macaco velho de guerra, não ia ficar com esse abacaxi descascado pela metade nas mãos, e em 1978 ele conseguiu a ajuda do diretor Robert Close, que tinha dirigido o Bruce Lee em Operação Dragão. Aí o Robert Close foi lá para a China, os dois começaram a pensar juntos, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode mexer aqui, mexer ali para terminar esse filme, já que naquela época, 1978, não tinha nada de computação gráfica, isso era só coisa de ficção científica, então tinha que improvisar. Então saca só, a história original do filme era um estilo assim meio Mortal Kombat, com Bruce Lee vivendo um lutador chamado Hai Chen, que precisava avançar por andares de uma edificação, enfrentando grandes lutadores, cada um no estilo, que incluíam na lista o Kareem Abdul-Jabbar e até mesmo o porradeiro Bolo Yeung, sendo que o Hai Chen ia ter que descer-lhe a lenha em cada andar para conseguir um tesouro guardado e trocar com os bandidões que tinham sequestrado os irmãos dele. Só que pensa, né? 5 anos depois, 1978, muita gente tinha descoberto esse tal roteiro esquecido do Bruce Lee e tinha aproveitado esse mesmo tema em várias produções daquelas feitas em fundos de quintal. Aí, sem ter o que fazer, o diretor Robert Close resolveu descartar a maioria das gravações originais e criou uma história nova, onde o Bruce Lee agora seria um artista marcial de filmes chamado Billy Lowe, que é extorquido por um sindicato do crime, só que aí o personagem do Bruce se recusa a cair na rede dos caras maus e, como consequência, tem a sua morte encomendada. O problema é que na hora da execução, os incompetentes não conseguem acertar o tiro no Billy Lowe e aí pega meio de raspão no rosto dele e o que ele faz? Aproveita aquela coisa toda que aconteceu ali e encena a própria morte. E aí, depois de se disfarçar igual o inspetor Clouseau da Pantera Cor-de-Rosa, o novo Bruce Lee, o Billy Lowe, vai atrás da vagabundagem para conseguir vingança. Então, nessa gambiarra toda, algumas cenas do Bruce Lee de verdade foram usadas no início do filme e depois entraram em cena quase sempre nas sombras ou disfarçados o ator marcial Kim Tai-jong e o grande Yun Biao, que tinha sido o dublê do Bruce Lee em Operação Dragão, fazendo as cenas restantes do personagem Billy Lowe. Christ. Billy Lowe. E aí, para deixar tudo melhor ou pior, sei lá, a turma da Golden Harvest ainda foi picareta o suficiente para utilizar cenas reais do enterro do verdadeiro Bruce Lee no filme, dando aquele realismo que eu vou dizer chega a incomodar, mas que economizou uma boa prata para a produtora, que jurou de pés juntos ser uma justa homenagem póstuma para o astro da pancadaria. E adivinha, esse verdadeiro Frankenstein chamado O Jogo da Morte rendeu realmente, olha, uma bala boa para a Golden Harvest, já que os caras conseguiram nos cinemas mundiais mais de 50 milhões de dólares, já pensaram? Mas agora me conta aí, tá gostando desse vídeo? Tá, né? Então que tal deixar aquele like felpudo e melhor ainda, que tal compartilhar? Ó, vou até dar uma dica, lembra aquele seu amigo que vivia imitando o Bruce Lee, fazendo os gritinhos dele, mas que no máximo ficava parecido com um gatinho miando? Compartilha com ele. E o lendário Bruce Lee, entre tudo que fez no pouco tempo que esteve entre a gente, também constituiu família, casando com a Linda Lee Cadwell em 1964. E aí, já em 1965, nascia Brandon Bruce Lee, que viria a ser conhecido apenas como Brandon Lee, sendo um praticante de artes marciais e ator como o pai foi. E pega só essa ironia do destino.
o Brandon Lee simplesmente estreou como ator em 1986. E onde? Na produção Kung Fu, o filme, que trouxe de volta o David Carradine para viver o Kwai Shan, sendo que nesse filme o Brandon viveu Chung Wang, um filho até então desconhecido pelo monge lutador do Velho Oeste. Você é o mestre Shaolin. Se quer ser um Shaolin, deve ir a um templo em Yunnan. Não existe mais templo Shaolin lá. Foi destruído. E aí, na sequência, o Brandon ainda tentou emplacar uma série que se chamaria Kung Fu, a próxima geração, que ia se passar nos dias atuais, com alguns descendentes ali do monge Shaolin, mas a coisa toda não passou de um piloto nunca lançado. Depois disso, ele foi lá e estrelou o pouco falado Sede de Vingança e participou em um episódio da série do Ohara, estrelada pelo saudoso Pat Morita e que aqui no Brasil, naquela boa e velha picaretagem do SBT, ficou conhecida como Karate Kid Ohara. Aí na sequência ele foi lá e tentou a sorte com um filme para os cinemas, ou melhor dizendo, para as locadoras, chamado Missão Laser. Só que infelizmente não foi dessa vez que o jovem Brandon caiu nas graças do público. Até que em 1991 ele estrelou ao lado do Dolph Lundgren o divertidíssimo Massacre no Bairro Japonês. Olha, o caso é que o filme flopou feio nos cinemas lá fora, mas a crítica foi lá e salvou, a crítica especializada foi lá e salvou o Brandon Lee, dizendo que ele mandou bem demais no papel. E aí, com essa sobrevida, em 1992, ele se saiu bem melhor protagonizando o filme Rajada de Fogo, sendo que parecia que o restante dos anos 90 seriam somente sucesso para o Brandon Lee, provando que ele era muito mais que apenas o filho do Bruce. E a sorte veio ainda no finalzinho de 1992, quando ele conseguiu o papel no filme do Corvo como protagonista, mesmo contrariando, pelo menos no início, o criador do personagem, o James O'Barr. E o Corvo era um personagem assim mais dark que o Batman e o Justiceiro juntos, vindo das histórias em quadrinhos underground, quando teve a sua primeira história publicada pelo James O'Barr em 1989. E aí a produção do filme começou em fevereiro de 1993 na Carolina do Norte, e além do Brandon Lee, trazia no elenco o grande Ernie Hudson como o simpático Sargento Darryl, o Michael Wincott como o pra lá de malvadão Top Dollar, e ainda o sinistro Tony Todd, esse cara me dá medo, como o Grant, e o David Patrick Kelly como o capanga T-Bird. E aí com esse elenco de primeira, o filme conta a história do Eric Draven e a sua namorada Shelley Webster, vivida pela atriz Sofia Chinas, um casalzinho pra lá de apaixonado, bonitinho, até que são mortos de maneira bem cruel pela gangue do Top Dollar na Noite do Diabo. As pessoas acreditavam que quando alguém morria, um corvo carregava sua alma para a terra dos mortos. Mas às vezes, alguma coisa ruim acontecia, que uma tristeza terrível era carregada com ela e a alma não podia descansar. E aí a coisa fica por isso mesmo, até que um ano depois um corvo misterioso traz o Eric Draven de volta à vida, e como um corvo, ele parte para a vingança contra a gangue de vagabundos lazarentos. Tenta de novo! Tenta de novo! Olha, vou dizer, o Brandon estava tão bem no papel, mas tão bem no papel, que o James O'Barr acompanhou todas as filmagens e no caminho ali ele mudou totalmente a ideia dele a respeito do ator, dizendo que ele era perfeito para o papel. Olha, eu mesmo vou dizer, eu tenho certeza que depois do lançamento desse filme, o Brandon Lee ia se tornar um grande astro do cinema. Ia. Só que infelizmente no dia 31 de março de 1993, a produção estava filmando justamente a cena onde o Eric Draven presencia o assassinato da amada antes de ter o mesmo fim. E aí nessas, o personagem fanboy, que era do ator Michael Massey, seria o responsável por usar a arma a uma curta distância para dar cabo da vida do protagonista. O problema foi que quando Michael Massey apertou o gatilho do revólver Magnum .44, um tiro de verdade aconteceu e acertou o Brandon Lee bem no abdômen, uma região bem vascularizada, e ele acabou perdendo muito sangue, entrando em choque hipovolêmico.
O negócio é que a produção, por conta de restrições financeiras, fabricava as próprias munições cenográficas, retirando o propelente das munições reais, mas deixando ali a espoleta e o projétil. E aí os caras resolveram fazer alguns testes com essas armas, né? Estavam testando as munições e uma delas estava com um pouquinho de carga a mais, o que lançou o projétil para dentro do cano e ele acabou ficando na metade do cano. E aí deixaram a arma num canto e o cara que era o responsável pela segurança das armas tinha sido dispensado no dia para ir embora mais cedo. E aí colocaram um assistente de produção para fazer isso, ele não sabia nada, simplesmente pegou as armas lá e não verificou. Aí o Michael Massee foi lá, né, colocou junto com esse assistente, colocou as munições de festim para poder fazer ali os disparos contra o Brandon Lee numa curta distância que não ia acontecer nada. Só que quando o Michael Massee puxou o gatilho, a carga de munição de festim, que por si só não tem projétil, teve energia suficiente para disparar o projétil alojado no cano, chegando bem próximo de um disparo real. Aí, como a arma estava bem próxima do Brandon Lee, o disparo foi suficiente ali para perfurar a região do abdômen dele, que é uma região bem vascularizada, cheia de artérias, e aí ele não teve chance nenhuma. E olha, a curiosidade mais mórbida desse acidente bem infeliz é saber que o fanboy do ator Michael Massee não ia ser o bandido a dar um tiro no Eric Draven do Brandon. Na verdade, seria outro personagem até com outra arma, mas o roteiro foi alterado pouco tempo antes pelo diretor Alex Proyas, que dizem ficou arrasado com o acontecimento. Eu vou dizer, eu acho que pior que ele, só mesmo o coitado do Michael Massee, que infelizmente também faleceu em 2016. Apesar dele não ter tido culpa de nada, isso afetou tanto o ator que ele ficou mais de um ano afastado da profissão e, segundo o próprio Massee contou em entrevistas, um pouco antes de morrer, vira e mexe ele tinha pesadelos com o acontecimento. E o Brandon, morto com apenas 28 anos de idade, muito novo, né, foi enterrado ao lado do pai no cemitério Lakeview, em Seattle, Washington. E os túmulos dos dois astros até hoje atraem muitos fãs que passam por lá para prestar homenagens. Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar ali para a produção do filme Inacabado do Corvo para saber como é que os caras se viraram por lá. Bom, nos dias seguintes ali ao falecimento do astro, os produtores ficaram com aquela decisão de continuar ou não o filme, né? Vai ou não vai, já que o Brandon tinha completado a maioria das cenas e no roteiro só faltavam 3 dias para ele terminar as filmagens. Nessas, a Paramount, que tinha liberado a grana e ia distribuir o filme nos cinemas, achou que a morte do Brandon Lee e o tema do filme era uma coincidência muito mórbida e pularam fora do projeto. Só que a Miramax, que também já tinha investido uma grana pesada, para não perder tudo, deu mais 8 milhões para que o roteiro pudesse ser adaptado, dar um tempo para a galera se recuperar e as cenas faltantes com o ator filmadas de alguma outra forma. Aí o diretor Alex Proyas decidiu usar o dublê do Brandon, chamado Chad Stahelski, para fazer as cenas meio que nas sombras e tal, e ainda usaram um recurso inédito na época, um tipo de máscara digital emulando o rosto do ator falecido. Já as imagens ali do acidente fatal foram entregues para a polícia, para os caras poderem montar o inquérito deles lá nos Estados Unidos, e depois disso foram destruídas em respeito à família. Tanto é que a cena que foi inserida no corte final foi montada também depois da morte do ator, sendo produzida com algumas filmagens do começo da produção e ainda com o mesmo uso de computação gráfica das cenas inéditas. E assim, o filme foi lançado nos cinemas em maio de 1994 e foi um grande sucesso, rendendo 5 vezes o valor investido, sendo dedicado ao Brandon e à noiva dele ao final, já que a Eliza Hutton, mesmo com a morte do ator, apoiou o Alex Proyas na decisão de terminar o filme por saber que era isso que o noivo iria querer. Se as pessoas que amamos são tiradas de nós, o jeito de mantê-las vivas é continuar amando-as. Os prédios queimam, as pessoas morrem, mas o amor verdadeiro é para sempre. Já o James O'Barr levou uma grana preta, já que o filme foi muito bem de bilheteria e ele tinha participação nisso, só que o que é que ele fez? Ele pegou a grana toda, só tirou um pouquinho, comprou um carro usado para a mãe dele, que ela estava precisando, e o resto do dinheiro ele doou tudo para instituições de caridades. Ele falou que era muito amigo do Brandon e sentia que aquele dinheiro não valia a morte dele. Aliás, além do acontecimento mais grave, que foi obviamente a morte do Brandon, a produção foi considerada caótica e até mesmo amaldiçoada, já que logo no primeiro dia de filmagem, um construtor
escultor que estava levantando alguns cenários sofreu queimaduras graves depois que o guindaste dele atingiu linhas de energia energizadas. E aí nos dias seguintes um caminhão pegou fogo, um escultor que estava bem descontente com o pagamento recebido bateu o próprio carro na oficina de gesso do estúdio, destruindo tudo, e ainda um membro da equipe acidentalmente enfiou uma chave de fenda na própria mão. Mas é claro, obviamente, esse tipo de acidente às vezes é bem comum nesse tipo de produção, tirando, é claro, a morte do ator. Mesmo assim, muitos fãs começaram a dizer que a coisa toda era amaldiçoada, justamente por envolver o personagem Corvo, já que além do anti-herói carregar um tema bem pesado, ele foi criado pelo James O'Barr depois que a noiva dele foi morta ao ser atropelada por um motorista bêbado. E aí, inconformado com o que aconteceu, ele criou o personagem em 1981 como uma forma de tentar lidar com a perda, colocando o Corvo como um tipo de anjo vingador que detonava os caras maus sem nenhuma pena. Ainda assim, com o sucesso do personagem gótico, entre 1996 e 2005 foram produzidas algumas sequências, sempre com atores diferentes, mas que, vamos falar a verdade, nem de perto chegaram da qualidade do original. Fora isso, o Corvo ainda ganhou uma série para televisão em 1998, estrelada pelo Mark Dacascos, dando novamente vida, ou sei lá, quase isso, no caso do Corvo, com o personagem Eric Draven. E agora, por fim, em agosto de 2024, tá chegando um novo filme do Corvo aí, dessa vez estrelado pelo ator Bill Skarsgård, mas que tem ali recebido algumas críticas dos fãs, principalmente pelo visual do anti-herói que a galera não curtiu. Mas, vamos lá, vamos comentar aqui o que você acha. Será que a família ali realmente era amaldiçoada ou não passou de uma triste coincidência? E o principal, eu quero que você comente aqui o seu filme preferido do Bruce Lee e também do Brandon. Bom, meus amigos, por enquanto é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal, vamos lá, hein? Se inscreve aqui, aproveita para badalar o sininho. Vai ser um prazer ter você comigo. E também aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Agora, se você já fez o dever de casa, já está inscrito, já está com tudo em dia, que tal ajudar a gente ainda mais, hein? Bora se tornar um membro Felpudo Gold? Vai ajudar a gente a produzir conteúdos cada vez mais nostálgicos. O seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem um link para o nosso grupo secreto do WhatsApp. Então por enquanto eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!